dado, Senhor, o Senhor tem preparado esse momento, onde, depois de tanta glória, o Senhor manifestado nesse lugar, Senhor, nós podemos ouvir a Tua palavra. Usa a vida do Teu servo, Senhor, usa a vida do Teu filho, para que a Tua palavra seja manifestada, Pai, com autoridade dos céus, Pai. Usa a vida dele, Pai, tudo aquilo que Ele inspirou, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. O Senhor traga a ele nesse momento, Senhor, para que a Tua vontade seja feita através da vida do Seu servo, Pai. Pai, nós te louvamos e agradecemos pela vida do Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Peço aos irmãos que abrem suas vidas no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías 6. Uma palavra que nos reflete a entender o que o Senhor tem em nossas vidas, que Deus é maravilhoso. Diz assim, no capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto, sobre o trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 guardas. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se cobriram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios puros, e habito no meio de povo de puros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o meu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Por tudo que nós podemos entender nesse momento, ele disse ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Que sejamos nós também, pessoas assim, que nos entreguemos ao Senhor, a palavra do Senhor e a viver a essência do Senhor, que possamos sim ser enviados por Ele, e que saibamos que nós já somos enviados por Ele, pois estamos aqui e temos o Espírito Santo em nossas vidas. O chamado do profeta Isaías se manifesta daquilo que o Senhor tem para ele, que é o filho apostólico. O que nós esperamos de Deus em nossas vidas é assim também. Nós sejamos usados por Deus, e que nós entendamos o nosso chamado na terra. Deus fala com Isaías, que responde de uma maneira completamente desprovida de existências. Ele se levanta e diz: envia-me a mim. Nós possamos entender que quando Deus nos coloca diante de uma situação difícil, ou nos coloca dentro de uma igreja para ouvir a palavra do Senhor, nós devemos absorver aquilo que é bom. Que possamos levar para a nossa vida tudo que é bom de Deus, ensinando aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, sendo enviado por Deus. A palavra de Deus nos mostra o Espírito de Deus busca encontrar pessoas para as quais possa direcionar o seu envio. O envio apostólico é algo que, vindo sobre a nossa vida, nos marca como um poder sobrenatural. Nós somos pessoas abençoadas por Deus. Quando Deus coloca em nossas bocas palavras de bênçãos, palavras que edificam, palavras que nos levam a entender o amor de Deus sobre as nossas vidas, o amor de Deus por nós que somos pecadores. Somos tão pequenos diante das situações que nós passamos muitas vezes, mas nos tornamos grandes quando reconhecemos Deus como nosso único suficiente Salvador. A experiência vivida por Isaías, como está no versículo 7, com brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Essa experiência é poderosa. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Por isso devemos sempre buscar a palavra do Senhor. Estamos sempre em oração,
colocando as tristezas de lado, colocando no lugar da tristeza a oração. Absorver aquilo que é de bom que vem de Deus. Buscar a todo custo, irmãos, a todo custo, viver a essência do Senhor, que é o amor. O amor pela vida do próximo, o amor pela nossa vida, o amor pela palavra do Senhor. Deixar de lado aquilo que não nos traz paz. Afastar de nós as más amizades, as más companhias, afastar de nós o mal. Ele é tocado pela brasa viva do altar, e isto faz com que ele se transforme em uma pessoa completamente diferente, muda toda a expectativa dele. Quando nós somos tocados verdadeiramente pelo Senhor, quando nós nos deixamos ser tocados, há uma mudança muito grande na nossa vida. Nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de amar a nós mesmos, amando o nosso próximo. A partir daí, ele se levanta como um grande profeta do Senhor. O profeta Isaías, através do seu chamado, já sinaliza a manifestação da graça e do poder do Espírito Santo na formação do homem apostólico. Isso nos leva a entender que quando nós abrimos o nosso coração, mudamos as nossas atitudes, a maneira de falar, de pensar e de agir, nós nos colocamos diante do Senhor como servo. Aquele que ouve a palavra, vive a palavra, ensina a palavra. E tudo que ele faz é próspero. Não em bens materiais, mas no espiritual da nossa vida. Naquela busca que nós sabemos que é difícil, mas é necessário nós passarmos por situações para que possamos entender que nós não somos nada sem o Senhor. E apesar de muitas vezes termos um porte físico avantajado, um intelecto muito avançado, nós não somos nada sem o Senhor. Porque num piscar de olhos podemos perder tudo e levar tudo a perder. Quando nós não sabemos amar, quando nós não sabemos reconhecer o que Deus faz em nossas vidas. Quão maravilhoso seria se todos aqueles aos quais nós já ensinamos a palavra do Senhor pudessem estar conosco vivo. Mas a cada um foi dado livre-arbítrio. Que possamos entender isso. O reinado terrestre passa, porém aquele que o rei dos reis, aquele que é o Rei dos Reis, permanece para sempre governando, direcionando e arbitrando sobre os reis da terra, pois ele é santo, e conforme a sua santidade julga, age e determina as sentenças. Nós sabemos que será assim conosco. Deus age, Deus julga e determina qual será a nossa sentença. A vida na eternidade com ele, o Senhor. Os reis de Judá tropeçaram e muitos foram fiéis ao seu compromisso de conduzir o povo de Deus. E esse é o compromisso que nós temos aqui na terra. Nós conhecemos a palavra. Nós estamos aqui todas as vezes, nós achamos por bem estar na presença do Senhor. Independente de orar, independente da igreja que a pessoa esteja, buscar o Senhor é necessário. Enquanto Isaías não havia sido tocado nos lábios pelo Senhor, enxergava-se como um homem puro, íntegro e deformado. Mas ao ser tocado e curado, recebeu o envio apostólico de Deus. Nós também muitas vezes nos sentimos assim, fracos, pecadores, não merecedores da graça do Senhor. Mas quando nós tomamos uma atitude de aceitar a Jesus em nossas vidas, de viver de maneira diferente, nos afastando daquilo que é mal, nós também sentimos no coração esse chamado. Pois Deus nos coloca aqui diante de homens e mulheres para ser a palavra dele. Para ser aquele amor que ele nos demonstrou na cruz quando morreu por nós. Para ser o perdão àquelas pessoas que dificilmente nos perdoariam. Ou ser o amor de muitos que muitas vezes não têm amor em si. Daqueles que são desprovidos do amor da família, do amor dos amigos, do amor de Deus jamais. E é essa a nossa função aqui como servos do Senhor. Muitos cristãos também são tocados pelo Senhor e não reconhecem a obra redentora de Cristo. O resultado são sentimentos de liquidez e limitação humana. Nós nos limitamos diante do Senhor. Nós nos limitamos. Porque temos a palavra do Senhor, a Bíblia. Sabemos onde procurar o que é melhor para nós. Sabemos diferenciar o que é certo e o que é errado.
o sim e o não. Muitas vezes nós aceitamos palavras, carinhos que não nos fazem bem. Palavras que nos enaltecem, mas por interesses diferentes. Nós devemos entender que nós devemos sim buscar o Senhor na palavra e na atitude, e não sermos bajuladores de ninguém. Nós devemos adorar somente o Senhor. Amém. Bajulador jamais, seja um adorador. Após o toque de Deus, precisa haver em nós a disposição de servi-lo, mas sermos servos dedicados e dispostos a viver essa mudança em nossa vida, doar a si mesmo em prol do Evangelho. Quando Isaías vê que o rei dos dias fraco e neutro em seu reinado morrera, e o Todo-Poderoso Deus continuava reinando plenamente sobre todos, ele estremece e teme, pois avalia a si mesmo, enxerga seus pecados, identifica a sua iniquidade e sente-se limitado sem poder continuar. Quantas vezes nós já erramos no passado e não percebemos esses erros? Nós pensamos assim: Deus não está vendo? Deus está vendo. O ser humano pode não ver, o homem pode não ver, mas Deus já sabia que nós iríamos pecar. Mas o que Ele espera de cada um de nós? Espera de mim e de você o reconhecimento da palavra dele, o reconhecimento do seu erro, assim como Davi reconheceu o erro tão grande que ele fez ao se deitar com a mulher do próximo. E nós muitas vezes não percebemos isso. Parece ser tão simples, né? Tão banal, mas não é. O Senhor não mede o pecado pelo tamanho, Ele mede o pecado pela atitude. Todo pecado tem a mesma medida. Tem a mesma medida, pois nós somos homens, somos seres humanos criados à imagem do Senhor. Deus não colocou nos 10 mandamentos o tamanho do pecado que poderíamos cometer, pelo contrário, Ele disse que pecado é pecado. Por mais simples que seja, sendo contrário à palavra do Senhor é pecado. Nós somos falhos, nós somos fracos, pecadores. O que nos diferencia é reconhecermos os nossos erros, pedirmos perdão ao Senhor, buscar cada dia mais e mais não errar, sermos pequenos cristos desse mundo. Deus nos permite vermos. Nós muitas vezes pensamos em que, mas não tem nada demais, um pecado tão pequeno, algo tão simples na minha vida, uma mentira, uma mentirinha. Ainda diz uma mentirinha próspera, isso é vergonhoso. Porque muitas vezes no simples falar, no simples de você comparar a sua vida com a do teu irmão, te deixa mais fraco ainda, mais fraco e fraco. Você é você. Você é o único nessa terra. Diante de Deus, você é o único. Ele vê todo mundo de maneira igual, mas você é diferente porque você cuida, Deus cuida de você. Nos momentos em que você abriu seus olhos nessa manhã, agradeceu a Deus pela vida, entendendo que o próximo minuto, o próximo segundo, depende dele na sua vida. E seja você o seu melhor. Entenda que Deus coloca diante de você situações para que você entenda que você é forte. Você é forte e é capaz de superar os pecados. Jejuando, orando, amando o teu próximo, amando o teu inimigo. Eu sempre digo que é tão difícil amar o nosso inimigo, mas muitas vezes não percebemos que o nosso inimigo somos nós mesmos. Nós sim que muitas vezes colocamos situações difíceis nas nossas vidas, por não sermos obedientes, por sermos muitas vezes mesquinhos, avarentos, medrosos em certas situações, até mesmo sem perceber. É tão rápido o acontecimento, é tão instantâneo, que você não percebe. Por que nos coloca na diferença? Você está estando em oração, porque você percebe o que é errado e o que não é. Nós não somos mais crianças, né? Nós não somos mais crianças. Aqui na igreja, acho que na linhagem de idade, eu só vejo o pastor Cesário. Não que nós somos velhos, não. Nós somos pessoas experientes, pessoas que já vivemos muitas situações, já vimos muitas pessoas entrarem na igreja e da mesma maneira que entraram, saíram vazias. Por quê? Porque não abrimos o coração. Muitas vezes se preocuparam em pensar no amanhã. Vivam hoje diante do Senhor. Busque ser você diante de Deus uma pessoa provada.
Para que Deus vai olhar para você e diga assim: esse é o meu filho, esse vive segundo a minha palavra, esse eu tenho prazer de chamar filho. Pensa nisso, pense nisso. Sejam diante de Deus pessoas diferentes em amor. Abram seus corações, cuidem da sua família, cuidem de você primeiramente. Entendam que Deus não te dá uma luta que você não possa vencer, pois Deus nunca te abandonou. Os exemplos nós temos na Bíblia. Quantas e quantas guerras foram vencidas com orações, com palavras, com fé? Um exército inteiro pode se mover contra você, mas uma palavra sua diante de Deus com fé e oração põe tudo a perder para essas pessoas. Você é cuidado por Deus, você é amado por Deus, nós somos amados por Deus. A igreja do Senhor é fundada na palavra dele. Ninguém toca no ungido do Senhor. Podem tentar, mas não conseguem. Podem tentar, mas não conseguem. Por quê? O que nos fortalece é a nossa oração. O que nos fortalece é essa busca incessante de todos os dias, apesar das dificuldades, apesar do nosso trabalho, da nossa luta contra o pecado. Vale a pena viver diante do Senhor. Vale a pena você amar o seu próximo, amar o seu inimigo. Vale a pena você falar palavras de amor. Versículo 7, como Isaías, nós necessitamos limpar as nossas deformidades para sermos habilitados. Quando o Senhor encontra em nós disposição de abertura, Ele nos toca para sermos curados e limpos. Glória a Deus. Nós precisamos deixar que Deus nos limpe. Nós precisamos tirar de nós as mágoas da nossa vida. Nossa vida não é sofrimento apenas, irmãos. A nossa vida é glória, nossa vida é bênção, a nossa vida é paz, a nossa vida é abrir nossos lábios e agradecer ao Senhor por cada segundo que temos aqui. Nós somos exemplos de superação, somos exemplos para muitos que há o poder de Deus em nossas vidas, que Deus é poderoso em tudo que Ele faz. Ele cuida de cada um de maneira ímpar. Ele precisa cuidar talvez com mais, não digo clareza, com mais força, com mais rigor, mas em amor. Outros, por si só, percebem os erros e pedem perdão ao Senhor e perdoam. Uma igreja fortalecida é aquela igreja que ora junto, aquela igreja que busca o Senhor junto, aquela igreja que se abre para ensinar a palavra do Senhor, mas antes de ensinar, ela aprende primeiramente. Ela se deixa abrir para que a palavra do Senhor entre no nosso coração. O que nos fortalece cada dia mais e mais é sabermos que Deus está no controle de tudo. Que a nossa boca é um instrumento de paz, mas se não souber usá-la também é de guerra e morte. Quando você ora, irmãos, os céus se movem ao seu favor. Quando você é grato a Deus pela sua vida, pelos seus sonhos, pelo seu trabalho, pela tua igreja, Deus se alegra com você. Eu já ouvi pessoas dizerem que o crente é estranho. Nossa, o crente é estranho, um pouco diferente e tal. Não é que é diferente. É um povo que busca o Senhor. É um povo que agradece a Deus pela vida. É um povo que sabe a necessidade do próximo, que busca ensinar a palavra de Deus. Nós não somos estranhos. Nós somos aqueles que o Senhor colocou aqui. Antes todos nós fôssemos estranhos e que o mundo pudesse entender o que é ser estranho diante dele. É aceitar o que Deus tem para nós. Se é dificuldade, vamos orar. Se é bênção, vamos agradecer. Se é luta, vamos lutar. Se é vitória, vamos vencer. Deus não nos colocou no mundo para sofrermos. Ele nos colocou aqui para sermos, como diz a palavra de Deus, a imagem. E a imagem de Deus é amor, é paz, é sabedoria, é mansidão, é o prazer de viver uma vida regrada. Deus, como sempre digo, Deus nos colocou apenas 10 mandamentos, mas que podem nos levar à eternidade, podem nos dar a salvação. Uma igreja fortalecida é aquela igreja que ora todos os dias, uma igreja que vence o pecado na amor. A igreja que não murmura, que não reclama.
Tem dificuldade? Tem, mas sabe que Deus está no controle. Mas sabe que quando você coloca os pés dentro da igreja, você tem que adorar, agradecer. Porque todos nós temos nossos defeitos, mas todos nós temos um Deus poderoso. Um Deus que para todos os efeitos nossos e defeitos, Ele diz: vocês não viram? O filho que eu coloquei para ensiná-los, eu coloquei a prova de tudo para mostrar ao mundo que o amor existe e que eu amo cada um de vocês. Entreguei aquilo que eu tanto amava, o meu filho, para morrer por vocês. Vocês o condenaram, vocês o indignaram, vocês o mataram. Mesmo assim ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós também somos assim. Nós somos a sequência daquele povo que muitas vezes não sabemos agradecer a Deus. Muitas vezes nós oramos, pedimos, recebemos as bênçãos, mas não voltamos para agradecer. Mas isso pode mudar na minha vida, na sua vida. Abra o seu coração, ore mais, ame mais, perdoe mais, clame mais, agradeça mais, viva mais o que Deus tem para você. Libere perdão. Quando você libera perdão, tenha certeza que a primeira pessoa perdoada por Deus é você. Um coração grato é um coração puro diante do Senhor. Um coração disposto a perdoar o erro do irmão, perdoar a fraqueza do irmão, é perdoar até mesmo nós. Pois nós, quando não nos perdoamos, nós sofremos muito mais. Porque nós sabemos que somos pecadores. E é o que nos distancia do Senhor do pecado. O resultado é que não deixamos de ser maduros para nos tornarmos homens apostólicos com maturidade e profundidade espiritual. Em 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Porque o menino é uma criança que não sabe o que faz. Ele faz por não ter a sabedoria que nós homens temos hoje. O menino é inocente, nós não somos mais. Nós conhecemos o que é pecado e o que não é. Nós sabemos o que Deus vai cobrar de nós. É a minha atitude diante do Senhor. Da maneira como eu ensino a minha família a viver a palavra do Senhor. Da maneira como eu trato os meus amigos do meu trabalho, da minha igreja. Da maneira como eu vivo o amor de Deus. Uma igreja se fortalece na oração, como já disse. Uma igreja se fortalece pelo amor de Deus. Uma igreja se fortalece buscando a essência da palavra do Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, para isso. Para nos fortalecer como igreja. Para ouvirmos a palavra de Deus, pegar a palavra de Deus e ser a palavra de Deus. Para que nós possamos ouvir o que o Senhor fala para nós, no nosso mais secreto dos momentos. Quando você dobra os seus joelhos muitas vezes, Senhor, por que isso acontece comigo? O Senhor te diz: tenha fé, eu estou no controle de tudo. E sabemos que depois da tempestade vem a bonança. As tempestades da nossa vida são provações que Deus nos permite. É difícil, dói, é problema. A dor é passageira. O que não pode ser passageiro é a sua busca do Senhor. O que não pode ser passageiro é a sua fé ou a sua falta de fé. A sua falta de fé não pode nem existir. Mas como somos pequenos, estamos crescendo na graça do Senhor, que a sua fé seja grande, como é esse amor de Deus. Que a intensidade de você buscar ao Senhor todos os dias seja como o brilho da lua numa noite de lua cheia. Seja intensa, constante, visível, verdadeira e necessária. A igreja se fortalece na busca, como eu já falei. A igreja se fortalece com pessoas que vivem a palavra do Senhor. Com pessoas como nós, como eu, como você, como cada um que aqui está. Saiba que você muitas vezes pode dizer: Senhor, por que eu sou pequenininho, não cresci, porque o irmão é grande e tal. A grandeza de cada um está no seu coração. Está na atitude que você tem diante de Deus. Está no seu viver dia a dia, com amor, com decência, com carinho. É o que Deus tem esperado de nós. Que sejamos homens
que possamos deixar Deus agir em nosso coração. O versículo 8 diz assim: aquele que aceita, resumindo, aquele que aceita o chamado de Deus, entra para uma equipe celestial, da qual faz parte a Santíssima Trindade, os anjos e os servos comissionados. O Senhor continuará à procura de pessoas dispostas a levar a sua palavra aos aflitos e cativos desse mundo. Irmãos, pelo que nós vemos, ainda faltam muitas pessoas para esse trabalho. Deus espera que muito de você. Deus espera muito de nós. O nosso mundo carece muito, necessita muito de ouvir a palavra de Deus, necessita muito de viver a palavra de Deus. Nós sabemos que os dias estão breves, o Senhor está voltando. Quem dera nós pudéssemos estar naquele momento que os céus abrirem suas portas, descerem os anjos, tocarem as trombetas e poder ver a chegada do Senhor Deus em nossas vidas, para nos buscar, nos levar, para que sejamos arrebatados. Aí dá uma dor no coração, aquele medo, aquela preocupação. Será que eu irei dessa vez? Eu ficarei aguardando mais um tempo. O que me faz ver com o Senhor é a maneira como eu vivo, a maneira como eu trato a minha vida, a minha família, como eu trato os meus irmãos, como eu vivo a palavra do Senhor, igreja. Podemos ouvir o seu chamado, o semblante, a batida dos perdidos, do gemido dos doentes, nas lágrimas dos desesperados. Esse é o chamado que Deus nos ensina a viver. Como assim os desesperados? Naqueles que estão sofrendo. Naqueles que, morando nas ruas, sofrendo, esperam por alguém para levar essa palavra de Deus, para ensinar que ninguém está perdido. Para que possa ter o coração e falar: nossa Deus, eu não sabia que estava tão fácil, não era tão fácil servir o Senhor. Hoje eu posso entender. E buscar ao Senhor em espírito e verdade é que nos façamos diferentes. A nossa vida, irmãos, ela é passageira. Ela passa muito depressa. Você sabe disso, eu sei disso. Ontem eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 60. Hoje eu penso assim: Senhor, como diz, nada é por acaso. O Senhor não daria para mim a sabedoria que eu tenho hoje se eu fosse criança, porque eu não sabia nem usar e como usar. Hoje eu entendo que tudo aquilo que nós passamos existe um propósito, existe um peso a ser vivido. Em 2 Pedro 2,19 diz assim: cometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O homem muitas vezes encolhe-se e busca o achatamento do seu chamado por causa de suas informações. Nós temos um chamado em nossas vidas, muitas vezes nós não sabemos qual é. Nós colocamos muitas coisas em prática, muitas vezes deixamos aquilo que Deus tem para nós guardadinho no canto. Deus deu a cada um de nós um dom, e nós muitas vezes deixamos esse dom de lado. E você, que eu, possamos abrir os nossos olhos ainda tendo tempo para corrigir os nossos erros. O que Deus espera de você? Que você seja um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um ser humano melhor. Deixando que Deus use você como uma arma de amor, como instrumento de paz, como instrumento de mansidão, um instrumento de ensinamento e também de aprendizado. Deus não faz nada por acaso. Deus não permite sofrimento que você não possa suportar. Mas nós sabemos que Ele é justo e vai cobrar de nós. Um profeta reformado e consumido pelo pecado não é respeitado pelo mundo. Mas um profeta curado, sarado e repleto do Espírito Santo de Deus, o mundo curva-se ao seu Deus, pois é honrado e exaltado pelo poder do Senhor. Se existe essa pessoa, com todas essas qualidades, é porque Deus permitiu isso. Nós podemos chegar a essa qualidade de homem e de ser humano, vivendo a palavra, aprendendo do Senhor
o que é ser o céu, o que é você perdoar, o que é você ter um espinho na carne, saber suportar aquela dor e ao mesmo tempo buscar as maneiras de você tirar aquele espinho aos poucos, dizer: Senhor, eu consegui, eu venci essa batalha de minha carne. Todo vício é prejudicial ao Senhor. Nós sabemos disso. Nós possamos colocar em nosso coração esse anseio, esse amor e abrir o coração para Deus. Deixar que a nossa boca seja instrumento de paz. Deixar que a nossa boca traga palavras de salvação, palavras que levem o homem ao mais alto nível diante do Senhor. A ponto de que Deus, se colocar as mãos do lado, possa nos sentir, nós possamos sentir a presença dele. É difícil? Sempre será. Porque se fosse fácil, qualquer um seria. Jesus não teria descido na terra por nós, se fosse tão fácil assim. Fácil é o ser humano cair. Para levantar é mais difícil. Só que para levantar nós temos que ter fé em Deus. E nos unirmos uns aos outros. Em amor, esperança e fé. A santidade nos traz autoridade espiritual para enfrentar toda e qualquer situação sem medo, mas com garra, determinação e fé na vitória. Como é que você vence as suas dificuldades? Colocando Deus em primeiro lugar. Colocando Deus acima de tudo que você é, ou que você acha que é muitas vezes. Nós não somos fortes sozinhos. Nós devemos ser uma igreja que cresce unida, como um corpo é. Sem as mãos é limitado, sem as pernas é limitado, sem Deus, não existe esperança. Se nós não focarmos no amor de Deus, não focarmos na palavra do Senhor, não focarmos na nossa busca pela eternidade e pelo respeito da eternidade, tudo que fizermos é igual. Tudo que fizermos é igual. A igreja tem que ser focada na palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Como eu sempre digo, amar o nosso inimigo. É difícil? Pode ser. Mas aos poucos nós vencemos essa dificuldade. Uma das coisas mais difíceis nós já tomamos. Uma atitude difícil é estar na igreja todos os domingos, as terças-feiras. Os dias que você acha que vai para a igreja, vá, irmãos. Quando você sentir o coração diminuir, você vá. A igreja é um lugar onde você se reúne para ouvir testemunhos da misericórdia do Senhor, das bênçãos do Senhor, do cuidado do Senhor das nossas vidas. Creio que muitos de vocês estão aqui hoje nem sequer acreditam como Deus é bom em nossas vidas, como Ele transforma as nossas vidas em todos os momentos. Isaías 9 diz assim: pois aquele que é santo, separado por Deus, não pode ser tocado pelo diabo. Então entenda, irmãos, quando você se coloca diante do Senhor, você é intocável. Você é amado por Deus. Você entende o quê? Que apesar das suas falhas, das suas fraquezas, dos seus erros, quando você se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui. Usa-me como tu queres, faça de mim um instrumento da tua paz. É você dizer que o Senhor é soberano sobre a sua vida. É você entender que não é a placa da igreja que vai te levar a essa salvação. Não é o que muitas vezes falam contrário de você que vai te diminuir diante de Deus. É a sua atitude diante de Deus. É a sua busca pela fé. É a sua busca por ser melhor daquilo que você possa ser. Creia, acredite que você pode, você consegue ser uma pessoa boa. Você consegue ler a Bíblia de Gênesis a Êxodo e entender tudo que existe aqui. É o amor de Deus sobre a sua vida. É o perdão para os pecados. É a vitória sobre as dificuldades. É a fé, a esperança e a salvação que nós tanto esperamos. E maravilhoso será nos chegarmos no reino do Senhor, e como eu sempre comento, olhar para trás e dizer: Senhor, valeu a pena. Cada segundo que eu vivi naquele mundo, esperando se deixar. Eu fiz a minha parte, o Senhor sempre fez a sua.
Se estou aqui hoje, é para dizer Amém. tem que ser assim, Senhor. Nós temos que ter foco na palavra do Senhor, na busca do Senhor, no amor do Senhor. Nós não somos únicos no mundo. Mas para cada um, Deus colocou um propósito nessa vida. Cada um que aqui está tem que saber que Deus está cuidando. Então que Deus coloque em vocês essa qualificação, essa sabedoria e essa certeza de que Ele está cuidando de vocês. Em tudo e em todos os momentos. Você crê que Deus cuida da sua vida? Você tem certeza que tudo aquilo que você faz para Deus é maravilhoso? Faça com o coração. Você viverá o melhor do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Quando você sabe que quando você crê, você vai sair do deserto, vai viver um tempo de maravilhas. Você lança fora todo medo, toda angústia, toda tristeza. Você confessa os seus pecados ao Senhor e você é perdoado. É viver uma vida em paz quando nós estamos diante do Senhor, em harmonia, retidão ao Senhor. É deixar para trás tudo aquilo que causava tristezas, medo e indiferença. É você saber que a partir do momento que você diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres, a sua vida é transformada. Os seus sonhos são realizados e a tua chance de estar na presença do Senhor na eternidade é aqui. Esse é o Deus que nós servimos. É tão simples servir a Deus quando nós abrimos o nosso coração. Quando deixamos entrar no nosso coração essa paz. Porque nós já temos o Espírito Santo. Nós muitas vezes não damos a Ele a oportunidade de trabalhar na nossa vida. Então que você possa refletir. Tenha certeza que Deus não te abandona. Que Deus coloque em você um coração sincero e te dá a oportunidade de ser cada dia mais e mais melhor do que você já é. Você é o escolhido do Senhor. E você tem um valor. Amém? Senhor Deus amado e eterno Pai, eu te louvo, Pai, na vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Que nós possamos lançar fora todo medo, toda tristeza, toda palavra contrária, Senhor, das nossas vidas, Pai. Isso não tem poder sobre a vida dos teus filhos aqui presentes. Que a cada dia de nossa vida, a cada segundo vivido diante do Senhor, seja para a tua honra e tua glória, Pai. Que as nossas atitudes, o nosso falar, Senhor, seja para abençoar, seja para curar, seja para trazer de volta aqueles que se afastaram dos teus caminhos, Senhor, seja para ensinar aqueles que não te conhecem, o teu amor, Pai. Sim, Deus, peço ao Senhor mais uma vez que nós possamos, sim, Pai, sermos os teus filhos, sermos os verdadeiros adoradores, sermos, Senhor, a esperança para aqueles que ainda não ouviram a tua voz. Sabemos que muitos estão nesse mundo ainda à procura da felicidade, mas não percebem que a felicidade está naquele momento em que abrem suas bocas para orar, Senhor, para dizer, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Pai. O que tu queres que eu faça, Senhor? Me ajuda, me ensina, Pai. Tira de mim esse medo, Senhor. Coloque em mim o espírito verdadeiro de adorador, Pai. Senhor, mais uma vez eu entrego a vida de cada irmão aqui. E que essa palavra possa nos ensinar a sermos, Pai, aqueles que ouvem a tua voz, aqueles que esperam com confiança a tua salvação. E que nós, como igreja, possamos estar cada dia mais e mais conhecendo esse amor, vivendo esse amor e exalando o teu perfume, Pai. E tudo que nós viemos a fazer, Pai, seja para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Qual o Senhor que vai aqui? Amém. Glória a Deus. Nós vemos quanto que é importante a confissão dos nossos pecados. O qual é grande a importância de nós abrirmos a nossa boca e pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Nesse momento da ceia, é um momento onde nós refletimos como nós agimos, como nós
andamos durante a semana, para que no domingo de manhã nós estivéssemos reunidos como irmãos. Eu lembro quando eu era católico, eu era praticante, ia muito às missas, mas quando eu faltava uma missa, 2 missas, eu não participava da ceia do Senhor, porque eu achava que era pecado. Então, se eu ficasse 2 domingos sem ir, eu ficava 2 domingos sem comer da hóstia. E quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, e ali eu percebi que eu tinha que descer as águas para poder participar do pão do Senhor, na mesa com os irmãos, eu ficava muito angustiado, porque eu necessitava de comer do pão, comer a parte de Cristo. E aí a minha esposa sempre falava: você não pode comer porque você não é batizado. E ali eu fui aprendendo isso, fiquei um tempo sentado na cadeira, no banco, ouvindo todos os domingos que eu não podia participar da ceia. Mas Deus revelou no coração da gente. Toda vez que eu ansiava muito, eu pedia para Deus, eu falava: Deus, eu queria tanto participar da ceia do Senhor. E o Senhor levantava uma pessoa e aquela pessoa levava para mim uma ceia. E eu participava naquele momento. Em Mateus 26, do 17 em diante, Jesus ele vai estar falando sobre a ceia do Senhor, sobre a traição de Judas. E nesse versículo ele fala, esse texto, aonde que aquele que confessa a ele mesmo assim é traído. Aquele que andava com ele ainda ia trair. E como é que você tem andado cada semana da sua vida após que você sai da igreja e toma a sua ceia? Você tem traído a Cristo ou você tem firmado a sua fé nele? No versículo 26, quando comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. E é dessa forma que nós tomamos a ceia nos domingos de manhã, em comunhão com os irmãos, justamente para que os nossos pecados sejam absolvidos. Não que se você não estiver tomando a ceia e seu coração estiver inclinado ao Senhor, Ele não te perdoará. Pois a palavra de Deus diz que basta você abrir a tua boca, confessar os seus pecados, você será salvo, você será perdoado. Mas Jesus ele nos ensina que quando nós nos reunimos, compartilhando o pão, unidos como igreja, nós temos a oportunidade de compartilhar, não somente na nossa igreja local, mas na Igreja Universal de Cristo. Nós, nessa manhã, na hora que nós vamos tomar a nossa ceia, nós tenhamos essa certeza de que não é apenas mais um costume, mais um ato simbólico. Você está participando do corpo e do sangue de Cristo. E que ao sair daqui você viverá uma semana de prática de bênçãos a favor de Deus, para que Ele possa agir através do Espírito dele que habita em você, para que você haja transformação em você, para você poder ajudar pessoas a serem transformadas. Essa passagem de Isaías 6 é um louvor que nós tocávamos muito aqui na igreja, que eis-me aqui. Usa-me, impure os lábios. Enquanto o louvor estiver tocando e os elementos forem servidos, você possa refletir como anda o seu coração, como anda o seu falar, como anda o seu caminhar, como anda a sua atitude como cristão.
por onde você passa. Pois se nós somos imagem e semelhança de Deus, que nós sejamos de acordo com a vontade dele. Que nós sejamos pessoas não perfeitas, mas aperfeiçoadas por Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando pelos alimentos, pelos elementos. Estenda suas mãos para cá, vamos orarmos. Santo Deus, Pai, nós te louvamos e agradecemos a Deus por esses alimentos, por simbolizando do corpo e do sangue, Pai. Pai, que na hora de nós nos alimentarmos dele, Senhor, que nosso coração e nossa mente sejam totalmente virados a Ti, Senhor, para que nós possamos entender o significado dessa ceia, Pai, de estar sentado à mesa com o Senhor, Pai. Pois o Senhor declara, Senhor, que o Senhor está à porta, o Senhor bate, Pai. E aquele que abrir a porta, Pai, o seu coração, o Senhor entrará e ceará, Deus. E nós ansiamos, ó Senhor, para que o Senhor possa fazer a transformação diariamente em nossas vidas, Pai. Para que o Teu sangue, Pai, e o Teu corpo não seja em vão pelos nossos pecados, ó Senhor. Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Abençoe esses alimentos, Pai. Abençoe as nossas vidas, ó Senhor. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Quero fazer um convite a você Glória a Deus. que não conhece a Cristo, para que você venha confessar Ele como o Senhor Salvador da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se você está longe dos caminhos do Senhor, você possa se reconciliar com Ele nesta manhã, vindo aqui à frente, para que nós estejamos orando por sua vida. Aleluia. Você possa participar do irmão junto conosco. Aleluia. Amém? Santo, santo. Amém mais? Amém, Senhor. Santo Deus, Pai, glória. Nesta manhã, Senhor, nós colocamos, ó Deus, a vida desses servos diante de Ti. Esses Teus filhos, ó Senhor, aonde querem, ó Senhor, ter a comunhão contigo nesta manhã, ó Deus, junto com a Tua igreja, ó Pai. Oh, Santo Espírito de Deus, ajude-nos, ó Senhor, a cada um, ó Pai, para que possa viver uma vida intensamente diante de Ti, Pai. Pai, toda enganação, ó Senhor, toda palavra, Senhor, que lançada sobre esses vidas, ó Pai, seja cancelada em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Que eles possam entender, ó Deus amado, que o Senhor é soberano sobre a vida deles, Pai. O Senhor quer, ó Deus, que eles sejam fiéis a Ti até o fim, ó Pai, para que possam receber a coroa da vida, Pai. Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, abençoe a vida desses Seus servos, ó Pai. Abençoe a vida dos Seus filhos, ó Deus. Abençoe a Tua igreja, ó Pai. Que ao partir do pão, Pai, na hora que nós comemos o pão, Pai, tomarmos o cálice, Senhor, nosso coração esteja totalmente inclinados a Ti, ó Pai, para que nós possamos, ó Senhor, receber os pecados, perdão dos pecados vindo dos céus, ó Deus. Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nós Te louvamos e agradecemos por essas vidas. Santo Espírito de Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos pegaram o pão, todos pegaram o sangue. Amém. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: pois recebi do Senhor, e também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus Cristo, vamos comer do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre e beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, nós anunciamos, possamos beber. Santo Deus Pai, adorado Senhor, Deus Altíssimo, obrigado, Deus, porque através da Tua misericórdia, Senhor, nós temos a oportunidade, ó Pai, de ceiarmos, ó Deus, de ter vida e abundância, Pai. Aleluia. Obrigado pelo nosso levantado, Senhor. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Pai, abençoa, Pai.
dia, Senhor, nós possamos proclamar o Teu Evangelho fora de passagem, Senhor. Possamos abrir nossa boca, Senhor, para falar que estamos aqui, ó Deus, para te servir, Senhor. Pai, usa cada um de nós, Senhor, para a Tua glória, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, na Tua igreja, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem se manifestado sobre nossas vidas, o Senhor, nos nossos lares, que nós sejamos, Pai, cada dia mais capazes de entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, que nós possamos nos corrigir durante a semana dos nossos erros, Senhor. E no próximo domingo, Senhor, nós possamos tomar a nossa ceia, Deus, sabendo que nós fizemos o nosso melhor, fizemos o nosso melhor, Deus. Pai, nós, Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Pai, abençoe também, Pai, as crianças da Tua igreja, Senhor. Abençoe cada dizimista, Senhor, cada ofertante. Abençoe, Pai, cada um que contribui com o projeto do CBN, ó Deus. Pai, que eles continuem sendo resgatados naquele lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que através da Tua obra, Pai, das ofertas, dos dízimos dessa igreja, Senhor, encontros como teve ontem, continue sendo feito, ó Deus. Pai, sustenta, Pai, sustenta a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor te peço que o Senhor dê discernimento, Pai, a liderança dessa igreja, Pai, ao pastor Adilson, ao Márcio, ao Leonardo, Senhor, que cuida das finanças, eles possam usar aquela sabedoria vinda dos céus, ó Pai, para que melhor seja feito, Senhor. Pai, abençoe cada trabalhador nesse local, Senhor, cada pessoa que tem se disposto, Pai, a levantar cedo para buscar o ganha-pão através do trabalho que o Senhor abençoou, ó Pai. Que nós não sejamos murmuradores, ó Pai, de tudo aquilo que nós temos feito, ó Pai, pois nós pedimos para que o Senhor abrisse as portas de emprego, ó Deus, e o Senhor tenha pega, Pai, que querem nós sejamos usados para levar o Teu Evangelho, Pai. Pai, abençoe cada empresário, abençoe as Tuas empresas, Senhor, que eles não recebam, ó Pai, notícias ruins, que eles possam, ó Deus amado, cada dia mais entender, ó Senhor, que se o Senhor não for edificador, Pai, vão ser nossos trabalhadores, ó Deus. Pai, nosso Filho amado Jesus Cristo, Pai, continue abençoando a Sua igreja, Pai, abençoe os Seus filhos, abençoe tudo aquilo que nós colocamos nas nossas mãos, nos nossos pés, Pai, seja o próximo nós também, Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada minuto de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. Nós possamos, ó Pai, aproveitar da melhor forma. Louvando e glorificando o Seu santo nome, Deus. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nós adoramos.